Hoje, meus queridos amigos, eu irei falar sobre um período histórico muito famoso chamado de Cruzadas. O termo cruzada referiu-se inicialmente às expedições militares realizadas pelos cristãos europeus nos séculos XI, XII e XIII para a Terra Santa. Os conflitos aos quais o termo é aplicado foram estendidos para incluir outras campanhas iniciadas, apoiadas e às vezes dirigidas pela Igreja Latina com objetivos variados, principalmente religiosos, às vezes políticos. Estas diferiam das guerras religiosas cristãs anteriores, pois eram consideradas um exercício penitencial e, portanto, garantiam aos participantes o perdão para todos os pecados confessados. O que constituía uma cruzada foi compreendido de diversas maneiras, particularmente em relação às primeiras cruzadas, e a definição precisa continua sendo uma questão de debate entre os historiadores contemporâneos. Na época da primeira cruzada, viagem e peregrinatio, peregrinação foram termos usados para se referir à campanha. A terminologia dos cruzados permaneceu, em grande parte indistinguível, daquela da peregrinação cristã durante o século XII. Um termo específico para um cruzado na forma de cruces ignatus, aquele assinado pela cruz, surgiu no início do século XII, o que levou ao termo francês croisade, o caminho da cruz. Em meados do século XIII, a cruz tornou-se o principal descritor das cruzadas com coax transmarina. A cruz no exterior, usada para cruzadas no Mediterrâneo Oriental, e coax cismarina, travessia deste lado do mar para aquelas ocorrida na Europa. Os estados cruzados da Síria e da Palestina eram conhecidos como Outremer, do francês Outrimel, ou a terra além do mar. Cruzadas e a Terra Santa, 1095 a 1291. No final do século XI, o período de expansão territorial árabe-islâmica já havia terminado há séculos. O afastamento da Terra Santa do foco das disputas de poder islâmicas permitiu relativa paz e prosperidade na Síria e na Palestina. O contato entre muçulmanos e europeus ocidentais foi apenas mais do que mínimo no conflito na Península Ibérica. O Império Bizantino e o mundo islâmico foram centros históricos de riqueza, cultura e poder militar. O mundo árabe-islâmico tendia a encarar a Europa Ocidental como uma região atrasada que apresentava pouca ameaça organizada. Em 1025, o imperador bizantino Basílio II estendeu a recuperação territorial ao máximo. As fronteiras se estendiam para o leste até o atual Irã, a Bulgária, e grande parte do sul da Itália estavam sob controle e a pirataria foi reprimida no mar Mediterrâneo. As relações dos bizantinos com seus vizinhos islâmicos não eram mais conflituosas do que suas relações com os eslavos ou os cristãos ocidentais. Os normandos na Itália, os pechenegues, os sérvios e os cumanos a norte e os turcos seljúcidas a leste, todos competiam com os bizantinos, e os imperadores recrutavam mercenários mesmo ocasionalmente entre os seus próprios inimigos. Para enfrentar este desafio, a situação política na Ásia Ocidental foi alterada por ondas posteriores de migração turca, em particular, a chegada dos turcos seljúcidas no século X, anteriormente um clã governante menor da Transoxiana. Eles haviam se convertido recentemente ao islamismo e migrado para o Irã. 2 décadas após sua chegada, eles conquistaram o Irã, o Iraque e o Oriente Próximo. Os seljúcidas e seus seguidores eram da tradição sunita, o que os levou a entrar em conflito na Palestina e na Síria com os fatímidas, que eram xiitas. Os seljúcidas eram nômades, falantes de turco e ocasionalmente xamanistas, muito diferentes de seus súditos sedentários, falantes de árabe. Esta diferença e a governação do território baseada na preferência política e na competição entre príncipes independentes, em vez da geografia, enfraqueceram as estruturas de poder existentes. Em 1071, o imperador bizantino romano intravenoso, Diógenes, tentou um confronto para suprimir os ataques esporádicos dos seljúcidas, o que levou à sua derrota na Batalha de Manzicerta. Os historiadores já consideraram este um evento crucial, mas agora, Manzicerta é considerado apenas mais um passo na expansão do grande império seljúcida. A evolução de uma teologia cristã da guerra desenvolveu-se a partir da ligação da cidadania
romana ao cristianismo, segundo a qual os cidadãos eram obrigados a lutar contra os inimigos do império. Essa doutrina da guerra santa data do teólogo Santo Agostinho, do século IV. Ele defendia que a guerra agressiva era pecaminosa, mas reconheceu que uma guerra justa poderia ser racionalizada se fosse proclamada por uma autoridade legítima, fosse defensiva ou para a recuperação de terras, e sem um grau excessivo de violência. Os atos violentos eram normalmente utilizados para a resolução de litígios na Europa Ocidental, e o papado tentou atenuar esta situação. Os historiadores pensaram que os movimentos de paz e trégua de Deus restringiram o conflito entre cristãos do século X. A influência é aparente nos discursos de Urbano II. Outros historiadores afirmam que a eficácia era limitada e que já tinha desaparecido. Na época das Cruzadas, o Papa Alexandre II desenvolveu um sistema de recrutamento através de juramentos para recursos militares que o seu sucessor, o Papa Gregório VII, estendeu por toda a Europa. No século XI, o conflito cristão com os muçulmanos nas periferias meridionais da cristandade foi patrocinado pela Igreja, incluindo o cerco de Barbastro e a conquista normanda da Sicília. Em 1074, Gregório VII planejou uma demonstração de poder militar para reforçar o princípio da soberania papal. A sua visão de uma guerra santa em apoio aos bizantinos contra os seljúcidas foi o primeiro protótipo de cruzada, mas não teve apoio. A primeira cruzada foi um evento inesperado para os cronistas contemporâneos, mas a análise histórica demonstra que ela teve suas raízes em acontecimentos anteriores, com clérigos e leigos reconhecendo o papel de Jerusalém no cristianismo como digno de peregrinação penitencial. Em 1071, Jerusalém foi capturada pelo senhor da guerra turco Aticis, que tomou a maior parte da Síria e da Palestina como parte da expansão dos seljúcidas. Pelo Oriente Médio, o domínio seljúcida sobre a cidade era fraco, e os peregrinos que retornavam relatavam dificuldades e opressão dos cristãos. O desejo bizantino de ajuda militar convergiu com a crescente vontade da nobreza ocidental em aceitar a orientação militar papal. Em 1071, Jerusalém foi capturada pelo senhor da guerra turco Aticis, que tomou a maior parte da Síria e da Palestina como parte da expansão dos seljúcidas. Pelo Oriente Médio, o domínio seljúcida sobre a cidade era fraco, e os peregrinos que retornavam relatavam dificuldades e opressão dos cristãos. O desejo bizantino de ajuda militar convergiu com a crescente vontade da nobreza ocidental em aceitar a orientação militar papal. Em 1071, Jerusalém foi capturada pelo senhor da guerra turco Aticis, que tomou a maior parte da Síria e da Palestina como parte da expansão dos seljúcidas. Pelo Oriente Médio, o domínio seljúcida sobre a cidade era fraco, e os peregrinos que retornavam relatavam dificuldades e opressão dos cristãos. O desejo bizantino de ajuda militar convergiu com a crescente vontade da nobreza ocidental em aceitar a orientação militar papal. Em 1071, Jerusalém foi capturada pelo senhor da guerra turco Aticis, que tomou a maior parte da Síria e da Palestina como parte da expansão dos seljúcidas. Pelo Oriente Médio, o domínio seljúcida sobre a cidade era fraco, e os peregrinos que retornavam relatavam dificuldades e opressão dos cristãos. O desejo bizantino de ajuda militar convergiu com a crescente vontade da nobreza ocidental em aceitar a orientação militar papal. Mas é isso por enquanto, meus amigos. Eu ainda vou postar a parte 2 desse vídeo, então fiquem ligados no canal. Um abraço e fiquem com Deus.